Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, abordaremos questões cruciais sobre o comportamento na perícia judicial. A falta de formação jurídica adequada dos peritos pode levar a falhas no processo, comprometendo a validade das provas. Comportamento na perícia judicial. Em razão da carência de formação jurídica do expert, a perícia judicial peça por inobservar um rito padrão na sua realização. A produção de qualquer prova no processo está cercada de formalidades, e qualquer vício no ato processual poderá acarretar sua nulidade. Uma questão que incomoda é a forma de conduzir o inquérito preliminar. Nesta fase da perícia deveriam ser ouvidas as duas partes, com total observância ao preceito constitucional do contraditório e ampla defesa. As partes, reclamante e reclamada, devem ser tratadas em igualdade de condições e tendo iguais oportunidades de se manifestar. Ainda com relação ao inquérito preliminar, ao fazer questionamentos, a perícia não pode induzir as partes à resposta. Na prática constatamos perguntas do tipo: o senhor ingressava no almoxarifado de inflamáveis? O senhor rearmava a cabine primária? O senhor lidava com solventes? É óbvio que a resposta do reclamante será sim. A forma correta de perguntar, para não induzir resposta seria: quais suas atividades? Quais os locais em que o senhor ingressava? O senhor lidava com produtos químicos? Quais são os produtos? Além do que é preciso conhecer muito bem quais os limites da perícia judicial e, infelizmente, os peritos desconhecem seus direitos e deveres frente à perícia. De forma alguma um perito poderia forçar a entrada numa empresa, tampouco requisitar reforço policial, eis que tal situação implicaria na expedição de mandado judicial acompanhado de oficial de justiça. Quanto aos acompanhantes de uma perícia, é necessária muita cautela para administrar tal questão. Não é muito fácil realizar uma perícia com muitos participantes, mas se todos se portarem como cavalheiros, o trabalho será mais fácil. A perícia deve coibir a entrada de pessoas estranhas a perícias, tais como parentes do reclamante. Regra geral: a empresa decide se o advogado do reclamante acompanha a perícia, exceto se determinado nos autos pelo juiz. Perito judicial e assistente técnico estão em mesmo nível de hierarquia, conforme reza o artigo 429 do CPC. Veja que também não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, nos termos da Lei Federal nº 8.906/94, conhecida como Estatuto da Advocacia, em seu artigo 6º. É sabido que os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição, artigo 422 do CPC. Assim, fica claro que o assistente técnico é parcial e defende a parte que o indicou. No entanto, não deve ser cerceado, seja pelo perito judicial, seja por advogado, de realizar plenamente sua função dentro dos preceitos legais. É preciso agir com combatividade, mas esta combatividade não pode extrapolar os limites do razoável. A impugnação de um laudo pericial não precisa se tornar uma batalha pessoal, com xingamentos e ataques pessoais. Ademais, não é uma impugnação redigida em tom truculento que reverterá a conclusão pericial, mas sim, o argumento estritamente técnico e respeitoso. Em sua atuação como assistente técnico, este articulista já foi vítima de várias situações constrangedoras. Numa delas, o advogado do reclamante se excedeu e ultrapassou os limites da boa educação e foi processado por injúria e difamação, tendo sido condenado a 2 meses e 10 dias de prisão.